A Calçada dos Gigantes, na costa da Irlanda do Norte, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Seus penhascos íngremes e baías profundas formam um patrimônio mundial da Unesco. Quando arqueólogos abriram uma porta de pedra colossal na Irlanda que permanecera selada por 3.000 anos, o que encontraram lá dentro desafiou tudo o que os estudiosos acreditavam saber. Escondida atrás de uma dobradiça megalítica móvel, havia uma câmara subterrânea de água esculpida com uma precisão surpreendente. Sua alvenaria se encaixava tão perfeitamente que resistiu a uma imensa pressão hidrostática por milênios sem um único vazamento. O que tornou a descoberta ainda mais intrigante foi o seguinte: acredita-se que as pessoas que construíram essas estruturas eram durante muito tempo simples agricultores que utilizavam ferramentas rudimentares. Então, como poderiam ter criado obras de engenharia e gestão de água tão avançadas para a sua época? Vamos analisar mais de perto. A casca do tempo. Baltinglass sempre foi enquadrada no quadro familiar da Europa do final da Idade do Bronze, aproximadamente entre 1200 e 800 a.C. Acredita-se que os habitantes desta ilha viviam em pequenas comunidades dispersas, construindo abrigos de madeira e terra cuidando de animais, praticando agricultura simples e sobrevivendo por meio da autossuficiência. Sua sociedade era vista como primitiva, pouco organizada e carente, tanto de métodos de construção avançados, quanto de qualquer capacidade real de planejamento em larga escala. Os grandes anéis de terra nas colinas de Baltinglass, especialmente no sítio conhecido como Anel de Brusselstown, também receberam uma explicação direta. Segundo a teoria mais comum, eram vistas como pouco mais do que fortificações rudimentares, aterros elevados e valas rasas que circundavam o topo da colina, usadas como refúgios temporários em tempos de conflito. Sempre que grupos no vale entravam em conflito, levavam seu gado para o alto da colina e se abrigavam atrás dessas fortificações de terra até que o perigo passasse. A princípio, tudo parecia fazer sentido. Não havia água superficial no topo. O solo era seco e pobre e impróprio para o cultivo. Os ventos frios vindos do mar varriam as encostas em linha reta, tornando difícil imaginar aquele lugar como um local para assentamento permanente. E os objetos descobertos na superfície pareciam contar a mesma história. Alguns fragmentos de cerâmica, diversas ferramentas de pedra polida e vestígios de ossos de animais em decomposição. Juntos, eles reforçaram uma conclusão já conhecida. Há 3.000 anos, a região noroeste da Europa ainda não havia alcançado nenhuma forma de civilização complexa. Dentro dessa lógica, estruturas monumentais, tecnologia de materiais refinada e infraestrutura durável só poderiam pertencer aos grandes centros do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Baltinglass, por outro lado, parecia ser nada mais do que um pequeno sítio cuja história já havia sido contada. Os pesquisadores examinaram os taludes de terra, mediram os vestígios visíveis, registraram tudo com cuidado e incluíram o sítio entre as questões que já haviam sido respondidas. Essa confiança perdurou por muito tempo. Ninguém imaginava que sob a grama verde e as pedras desgastadas ainda pudesse haver algo de real importância. Ninguém acreditava que aquelas colinas silenciosas guardassem um segredo poderoso o suficiente para desestabilizar todo um sistema de compreensão sobre o passado. E então, quando tudo parecia estar em aberto, a ciência moderna começou a explorar o subsolo, lugares que pás picaretas e escavações tradicionais jamais haviam alcançado. A partir daquele momento, a tranquilidade que envolvia Baltinglass chegou ao fim. O fantasma sob a terra em Brusselstown Ring, o radar de penetração no solo combinado com a varredura aerotransportada por lidar, removeu pela primeira vez o véu de vegetação e solo superficial, revelando um sistema de vestígios diferente de tudo o que as teorias anteriores haviam imaginado. O LiDAR funciona enviando milhões de pulsos de laser em direção à superfície e, em seguida, medindo o tempo de retorno de cada reflexão para construir um mapa tridimensional extraordinariamente preciso da paisagem. Essa tecnologia permitiu que os pesquisadores vissem os contornos reais e as estruturas ocultas sob a cobertura natural.
Sob uma camada rasa de solo com pouco mais de 1 metro de profundidade, jazia uma densa rede de padrões geométricos. Não se tratava apenas de algumas fundações de casas dispersas, mas de mais de 600 habitações circulares, distintas, agrupadas bem próximas umas das outras e preenchendo quase todo o espaço dentro do anel de terraplenagem. Essa descoberta abalou profundamente a antiga compreensão de Baltinglass. Um complexo dessa magnitude não poderia ter sido um refúgio temporário. Parecia, ao contrário, um grande assentamento, talvez até mesmo um protocentro urbano, com uma população que pode ter chegado aos milhares. Uma comunidade desse tamanho deveria, por toda a lógica, ter se formado perto de rios, terras agrícolas e um abastecimento estável de água. No entanto, Brusselstown Ring ficava no topo de uma colina seca e varrida pelo vento sem água superficial e com poucas condições favoráveis à habitação a longo prazo. Se este lugar realmente sustentou milhares de pessoas, então seus habitantes devem ter possuído uma solução extraordinária para garantir recursos essenciais, sobretudo água. Essa questão tornou-se ainda mais urgente quando os dados do radar de penetração no solo começaram a revelar anomalias mais profundas sob o assentamento. O GPR funciona enviando pulsos eletromagnéticos para o solo. Quando as ondas encontram materiais de densidades diferentes, elas refletem e possibilitam mapear o que está enterrado abaixo da superfície. Na área central do assentamento, os sinais refletidos eram relativamente uniformes, consistentes com os restos de postes de madeira, pisos de terra compactada e estruturas orgânicas que se decompuseram ao longo do tempo. Mas na periferia do assentamento, ligeiramente afastado do resto, o radar registrou algo completamente diferente. Os dados recebidos revelaram a presença de uma estrutura fechada com uma forma geométrica bem definida e uma densidade de material excepcionalmente alta. Mais importante ainda, o material parecia muito mais pesado e denso do que as camadas de xisto natural que compõem as colinas de Wicklow. Isso praticamente descartou a possibilidade de uma perturbação geológica aleatória, rompendo o selo. A escavação física direcionada diretamente ao sinal anômalo na borda do anel de Brusselstown prosseguiu com extrema cautela, pois a cada camada de solo removida, novos detalhes físicos emergiam resistindo a serem contidos. Cronologia familiar da Idade do Bronze na Europa. À medida que os arqueólogos removiam as camadas superiores e desciam para a área identificada pelo radar, não encontraram pedras ásperas e irregulares, recolhidas da paisagem circundante e empilhadas no estilo de mosaico típico dos primeiros túmulos irlandeses ou fortificações primitivas. Em vez disso, o que veio à tona após milhares de anos foram enormes blocos megalíticos. Suas superfícies apresentavam evidências inconfundíveis de intervenção mecânica deliberada. Elas foram cortadas, moldadas nas bordas e trabalhadas para criar superfícies de contato planas, em vez de serem deixadas em sua forma bruta natural. O peso descomunal de cada bloco impôs um limite físico rigoroso, comprovando que eles não poderiam ter sido transportados e dispostos por grupos improvisados de trabalhadores, usando apenas as mãos nuas. Quanto mais aprofundava a escavação ao longo da face externa da estrutura, mais claro se tornava que essa massa megalítica fazia parte de um complexo subterrâneo projetado intencionalmente. As pedras não haviam sido amontoadas para formar um túmulo. Elas haviam sido posicionadas ao longo de eixos verticais, criando uma passagem estreita que levava diretamente a um espaço oco dentro da própria colina. Essa passagem terminava em uma barreira física final, uma porta de pedra colossal que selava toda a seção transversal do túnel. Na arqueologia pré-histórica, encontrar uma laje de pedra bloqueando a entrada de uma estrutura subterrânea não é incomum. No entanto, a laje em Brusselstown Ring apresentava características mecânicas completamente inesperadas. Não se tratava de um bloco de pedra indefinido simplesmente colocado ali para fechar uma caverna e depois compactado com terra solta e entulho. Suas bordas haviam sido moldadas para acompanhar a curvatura da abóbada da câmara, mantendo uma folga minúscula e notavelmente uniforme em toda a linha de contato. Este cuidadoso projeto proporcional transformou a laje de bloqueio em uma verdadeira porta móvel. A borda inferior da porta repousava sobre uma saliência de pedra moldada
que funcionava como uma dobradiça oculta primitiva, porém de notável eficácia, permitindo que essa massa de muitas toneladas fosse deslocada aberta e fechada de forma controlada, sem causar o colapso da estrutura abobadada acima dela. O fato de essa junta, encaixada por fricção, ter permanecido perfeitamente intacta após 3.000 anos no subsolo, exerceu uma pressão imensa sobre o processo de escavação. A porta de pedra não era apenas um obstáculo. Ela funcionava como uma válvula de vedação física, separando o ambiente externo de um espaço que havia permanecido isolado da atmosfera desde muito antes do surgimento de Roma. O uso de força bruta mecânica para arrombá-la acarretava o risco de destruir completamente o microclima. As condições de pressão subterrânea e o mecanismo de sustentação delicadamente equilibrado que havia impedido a estrutura interna de desabar sob o peso de milhares de toneladas de terra e pedra, pressionando-a por 3 milénios. A máquina hidráulica, quando um sistema de macacos hidráulicos e estruturas de suporte modernas finalmente conseguiu, com extraordinária habilidade, deslocar a porta de pedra de sua posição original selada, deslizando-a para o lado o espaço escuro revelado além dela. Destruiu instantaneamente todas as estruturas acadêmicas, então utilizadas para medir as capacidades dos povos pré-históricos. Atrás do selo não havia câmara funerária empoeirada, nem qualquer fossa rudimentar para armazenamento de grãos. O feixe de uma lanterna penetrou em uma câmara vazia e captou o brilho da umidade. Um reservatório subterrâneo intacto. No entanto, o verdadeiro espanto não provinha da presença da água em si, mas da fria precisão técnica do espaço que a continha. Todo o interior não apresentava lama-detritos de desmoronamento ou cicatrizes de erosão natural, que normalmente seriam inevitáveis em uma cavidade subterrânea cheia de água. O fundo do reservatório havia sido revestido com enormes lajes de pedra, trabalhadas com um grau de planicidade tão improvável que todos os pontos irregulares capazes de se tornarem uma fragilidade estrutural sob o peso total da água haviam sido eliminados. A existência de um piso de pedra intencionalmente nivelado era apenas o começo da contradição física. Os blocos de parede que formavam a câmara haviam sido encaixados com uma precisão quase inacreditável. Não foi encontrada argamassa ou qualquer tipo de material de ligação nas juntas. Em vez disso, a estabilidade da estrutura dependia inteiramente de um cálculo preciso da gravidade e do atrito superficial entre as pedras. Esta câmara de pedra fechada foi projetada para receber o fluxo natural de uma saliência rochosa subterrânea logo acima do teto, onde a água subterrânea das colinas era direcionada para correr diretamente para o reservatório. O exame físico revelou que a câmara operava sob um regime de pressão excepcionalmente rigoroso. À medida que a água subterrânea subia e preenchia a bacia, gerava uma imensa força hidrostática, pressionando para fora contra as paredes de pedra circundantes e diretamente contra a face interna da porta. Qualquer sistema subterrâneo de armazenamento de água deve levar em conta uma lei básica da dinâmica dos fluidos. A água busca constantemente o caminho de escape mais fácil, alargando até mesmo a menor fissura com o tempo. No entanto, o ambiente selado do anel de Brú-na-Bóinne suportou o peso combinado de milhares de toneladas de terra e pedra vindas de cima juntamente com a implacável pressão hidrostática interna. E mesmo assim, sua estrutura não se deslocou nem 1 milímetro. As juntas de pedra não apresentaram deformações nem erosão, mantendo toda a massa de água completamente isolada, sem permitir que uma única gota se infiltrasse no solo circundante mais macio. Calcular a espessura das paredes, criar um piso de pedra perfeitamente nivelado e esculpir juntas que permanecessem absolutamente estanques na escuridão subterrânea exigia um sistema de medição preciso e domínio da pedra dura. Um trabalho que se opõe diretamente à ideia de artesanato experimental e rudimentar que o mundo moderno tantas vezes impôs aos povos da Europa do final da Idade do Bronze, potência e ruptura. Os dados técnicos frios que emanavam dessa máquina hidráulica escondida sob a pedra obrigaram todas as análises acadêmicas a retornar imediatamente à superfície e reinterpretar toda a natureza da cidade de 600 casas construídas sobre ela.
Quando o abastecimento de água de uma comunidade não existe na forma de um riacho aberto, um lago natural ou um poço comunitário, onde qualquer pessoa possa livremente baixar um balde, então a estrutura social da população que depende dele deve mudar em seu nível mais profundo. O projeto desta câmara subterrânea de água não sugere nenhum modelo de compartilhamento comunitário. O fato de um recurso essencial para a sobrevivência estar trancado atrás de uma estrutura megalítica maciça, protegida por uma porta de pedra, com seu próprio mecanismo físico de abertura e fechamento, é uma evidência inegável de controle. Este era um sistema quantificado de armazenamento de recursos construído através de um imenso esforço coletivo. E seu projeto pressupõe que a água atrás daquela porta pertencia a uma autoridade centralizada capaz de decidir quando ela seria aberta, fechada e distribuída. Para que esse sistema hidráulico passasse do conceito à realidade física, o assentamento no Anel de Bru, na Boyne, não poderia ter sido composto apenas por famílias agrícolas autossuficientes, como supunham as teorias anteriores. Extrair blocos maciços de pedra, moldá-los em superfícies de contato perfeitamente ajustadas, transportá-los morro acima e montá-los em uma câmara capaz de resistir à pressão da água subterrânea exigia uma estrutura de classes extremamente complexa. Tal sociedade devia possuir uma força de trabalho especializada, supervisores de projeto com autoridade para comandar milhares de dias de trabalho e, sobretudo, um grupo de artesãos ou engenheiros ancestrais com profundo conhecimento de mecânica dos materiais, medição matemática e as leis da pressão hidrostática. A presença de mão de obra especializada avançada, controle centralizado de recursos e infraestrutura megalítica sofisticada estão entre as características definidoras de um estado primitivo ou de uma civilização urbana avançada. Quando os habitantes das colinas de Baltinglass deixam de ser rotulados como tribo primitiva e passam a ser compreendidos como parte de uma sociedade fortemente estratificada, com padrões de construção iguais ou em alguns aspectos superiores aos de certos centros contemporâneos do Mediterrâneo, a cronologia do desenvolvimento intelectual na Europa se altera drasticamente. Se uma tecnologia de encaixe de pedra impermeável e planejamento urbano em larga escala surgiu na Irlanda por volta de 1200 a.C., então ela estava pelo menos meio milênio à frente de modelos comparáveis no norte da Europa. Essa lacuna cronológica não é uma mera discrepância que possa ser escondida por trás de vagas alegações de troca acidental. A existência de um sistema de conhecimento coerente completo, com padrões de medição consistentes e uma mentalidade de engenharia que funciona sem problemas em uma ilha remota, faz com que o desaparecimento total desse assentamento sumindo sem deixar qualquer linha clara de transmissão seja uma anomalia histórica que as estruturas teóricas comuns não conseguem explicar facilmente. O vazio na memória. A anomalia deste local atingiu seu ponto mais extremo quando a análise estratigráfica de uma ampla série de trincheiras de escavação espalhadas pela área das 600 fundações de casas vizinhas não revelou nenhuma evidência que explicasse seu colapso. As camadas superficiais do solo não continham uma faixa extensa de carvão enegrecido, descartando a possibilidade de a cidade ter sido consumida por um incêndio natural. Não foram encontradas pontas de lança de bronze, distorcidas incrustadas em madeiras fossilizadas, nem valas comuns improvisadas, nem vestígios de destruição estrutural causada por um ataque militar. As medições radiométricas e as análises biológicas microscópicas também não revelaram qualquer sinal de uma epidemia capaz de dizimar milhares de vidas. Todos os dados apontavam para um único cenário, e este era também o mais difícil de explicar. Os milhares que outrora habitaram esta cidade deixaram-na de forma ordenada e deliberada, recolhendo os seus pertences, selando a porta de pedra do sistema hidráulico e dispersando-se, enquanto a natureza lentamente retomava o local ao longo dos séculos. No entanto, o que causou maior inquietação entre os pesquisadores não foi a desolação silenciosa da colina em si, mas o silêncio absoluto dos milhares de anos que se seguiram. A Irlanda é uma terra famosa pela força de sua tradição oral, onde histórias de guerreiros reis antigos e locais monumentais como Newgrange sobreviveram através de canções, poesia e folclore ao longo de inúmeras gerações. No entanto,
Não existe um único relato oral, nem uma única linha de tradição local ou mito de Wicklow que fale de uma grande cidade que outrora se erguia na colina de Baltinglass. Nem existe qualquer memória coletiva que preserve a imagem de engenheiros que possuíam o conhecimento para controlar as águas subterrâneas através da pedra. Um verdadeiro tesouro de conhecimento em hidrologia, medição matemática e mecânica dos materiais. O próprio conhecimento que tornou possível o sistema de pressão enterrado sob a terra nunca foi transmitido às gerações da Idade do Ferro que se seguiram. Não foi copiado, não foi aprimorado, não deixou nenhum eco, nenhuma continuidade nas regiões vizinhas. Em vez disso, foi interrompida com uma definitividade surpreendente no exato momento em que a cidade foi abandonada, apagada da memória coletiva dos habitantes daquela região com o que parece ser uma força deliberada. É nesse ponto de ruptura que os limites da arqueologia moderna ficam totalmente expostos. Espectrômetros de massa podem usar carbono para determinar com notável precisão a idade das cinzas de uma lareira antiga com uma margem de erro de apenas algumas décadas. No entanto, mesmo os sistemas analíticos mais avançados permanecem completamente impotentes quando solicitados a responder à questão mais intrigante de todas: por que um vasto corpo de conhecimento que conferia poder e sobrevivência foi intencionalmente enterrado pelas próprias pessoas que o possuíam e se renderam à escuridão do silêncio eterno? As coisas que nunca deveriam ter sido lembradas. A incapacidade da análise física de penetrar o silêncio absoluto da história nos coloca frente a frente com a verdadeira natureza do que se esconde por trás da porta de pedra no complexo do Forte de Baltinglass. Um sistema enterrado capaz de operar de forma estável e suportar pressão hidrostática por 3.000 anos sem qualquer sinal de fratura não pode ser produto de uma feliz coincidência, nem da experimentação hesitante de uma sociedade agrícola rudimentar. A condição essencial para cortar, posicionar e montar uma estrutura hidráulica com tanta precisão que possa resistir às distorções do próprio tempo é a existência de uma mente científica madura. Esta é uma evidência física que não pode ser descartada. É a prova de que um sistema completo de medição padronizada, mecânica, estrutural e matemática de planejamento existiu e foi aplicado deliberadamente em um período histórico em que todos os livros de história insistem que não deveria ter surgido. A brutal contradição entre a precisão da estrutura subterrânea de pedra e a suposta simplicidade atribuída à Irlanda da Idade do Bronze significa que esta porta móvel fazia muito mais do que simplesmente isolar uma fonte de água subterrânea. Por meio de seu peso e precisão, a laje aprisionou um período de tempo em que o desenvolvimento intelectual humano havia avançado muito além da trajetória familiar da evolução linear. Quando um corpo de conhecimento tão imenso em matemática, engenharia e organização social é interrompido tão repentinamente sem deixar qualquer meio de transmissão, registro escrito ou lugar preservado no folclore, isso sugere uma desapropriação invisível, porém implacável, do conhecimento da corrente compartilhada da humanidade. Hoje, quando estamos nas tranquilas colinas verdes de Wicklow e olhamos para as pequenas fortificações de terra que cedem lentamente ao tempo e às intempéries, o verdadeiro choque não é simplesmente o fato de que nossos ancestrais podem ter possuído habilidades muito além do que foi registrado. O peso psicológico mais profundo advém da constatação de que estamos caminhando sobre as camadas ocultas de um vasto e sofisticado sistema de conhecimento. Um sistema que algum mecanismo do tempo parece ter condenado ao esquecimento para nunca mais ser lembrado. A verdade sobre o domínio técnico e a fonte de energia por trás desta cidade antiga talvez nunca seja totalmente reconstruída, pois não estamos simplesmente tentando escavar um assentamento perdido. Estamos tentando remontar um fragmento da compreensão humana que a própria história parece ter apagado deliberadamente de sua memória.